Desde o início dos tempos, a humanidade foi fascinada pelo desconhecido. Olhamos para as estrelas e nos perguntamos: quem somos? De onde viemos? E o que mais existe além do que nossos olhos podem ver? Por trás de cada mito, de cada descoberta científica, há segredos que desafiam nossa compreensão, mistérios que saem diretamente das páginas de um livro de ficção, mas que são reais, ou talvez não. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelos maiores enigmas da história, ciência e imaginação humana. Você já ouviu falar de uma explosão colossal que devastou uma floresta inteira sem deixar vestígios? Ou de um manuscrito escrito em uma língua que ninguém consegue decifrar? E se eu te dissesse que um simples gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? São perguntas como essas que nos levaram a questionar tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Prepare-se para explorar mistérios que vão desde civilizações perdidas até os limites da física quântica. Alguns deles podem ser explicados pela ciência, outros parecem pertencer ao reino do impossível. Mas uma coisa é certa, ao final deste vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Então respire fundo e mergulhe conosco nesse abismo de perguntas sem resposta. A imponência da Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Com 146 metros de altura originalmente, ela foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. Mas o que realmente impressiona não é apenas seu tamanho, são os detalhes perfeitos de sua construção. Os blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, foram posicionados com precisão milimétrica sem o uso de tecnologia moderna. Como isso foi possível há mais de 4.500 anos? Os blocos de pedra gigantes. Os blocos de pedra usados na construção da pirâmide pesam em média 2,5 toneladas, mas alguns chegam a incríveis 80 toneladas. Eles foram trazidos de pedreiras distantes, como a de Tura, a mais de 15 quilômetros de distância. Hoje, mesmo com máquinas modernas, seria um desafio mover esses blocos com tanta precisão. Então, como os antigos egípcios conseguiram? Algumas teorias sugerem o uso de rampas gigantes, enquanto outras especulam métodos avançados perdidos no tempo. Alinhamento astronômico perfeito. A Grande Pirâmide não está alinhada apenas com a geografia terrestre, ela também está conectada ao cosmos. Estudos mostram que suas faces estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais e refletem a posição das estrelas da constelação de Órion. Esse nível de precisão astronômica sugere que os egípcios tinham conhecimentos avançados sobre o céu. Será que eles realmente desenvolveram essa ciência sozinhos, ou receberam ajuda, talvez de outra civilização? Teorias extraterrestres. Entre as muitas teorias sobre a construção da pirâmide, uma das mais controversas envolve extraterrestres. Defensores dessa ideia argumentam que certos detalhes, como o alinhamento perfeito e a precisão matemática, são evidências de intervenção alienígena. Embora cientistas rejeitem essa hipótese, ela continua a fascinar milhões de pessoas ao redor do mundo. Será que estamos subestimando nossos ancestrais ou superestimando o desconhecido? A Câmara Secreta recém-descoberta. Em 2017, cientistas descobriram uma câmara secreta dentro da Grande Pirâmide usando tecnologia de ponta. Até hoje, ninguém sabe para que ela foi construída ou o que contém. Algumas teorias sugerem que pode ser um tesouro escondido, enquanto outras acreditam que seja parte de um sistema estrutural avançado. Essa descoberta recente prova que ainda temos muito a aprender sobre esse monumento antigo. O que você acha que encontraremos lá dentro? Deixa nos comentários se você já visitou as pirâmides de Gizé. Mistério 2. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área enigmática no Oceano Atlântico, localizada entre Miami, Porto Rico e as Ilhas de Bermuda. Ao longo dos anos, centenas de navios e aviões desapareceram sem deixar rastros nessa região. Apesar das investigações, muitos desses casos permanecem sem explicação. Algumas pessoas chamam essa área de Triângulo da Morte, enquanto outras acreditam que ela esconde segredos além da compreensão humana. Mas o que realmente acontece lá? Os desaparecimentos misteriosos.
Entre os casos mais famosos está o desaparecimento do voo 19, que deixou todos apavorados e com medo desse lugar em 1945. 5 aviões de treinamento da Marinha dos Estados Unidos sumiram durante um exercício de rotina no Triângulo das Bermudas. Mais tarde, o avião enviado para resgatá-los também desapareceu. Sem corpos, destroços ou sinais de sobreviventes, esses incidentes alimentaram teorias sobre forças sobrenaturais ou fenômenos inexplicáveis. Será que esses desaparecimentos são coincidências ou algo muito maior está em jogo? Teorias científicas, bolsões de metano. Uma das teorias científicas mais aceitas sugere que bolsões de metano no fundo do oceano podem ser a causa dos desaparecimentos. Quando esses bolsões explodem, liberam enormes quantidades de gás, reduzindo a densidade da água e fazendo com que navios percam flutuação e afundem rapidamente. Essa teoria explica alguns dos incidentes, mas não todos. Afinal, como explicar aviões desaparecendo no ar? Será que há mais por trás dessa história? Teorias conspiratórias, portais dimensionais. Entre as teorias mais ousadas está a ideia de portais dimensionais no Triângulo das Bermudas. Defensores dessa hipótese acreditam que esses portais podem transportar objetos e pessoas para outra dimensão ou até mesmo para outro planeta. Embora pareça saído de um filme de ficção científica, algumas pessoas juram ter testemunhado fenômenos estranhos na região, como anomalias magnéticas e relógios que param. Será que estamos diante de algo que desafia as leis da física? Fenômenos naturais, tempestades magnéticas. Outra explicação plausível para os desaparecimentos são as tempestades magnéticas e climáticas frequentes na região. As condições meteorológicas no Triângulo das Bermudas podem mudar rapidamente, criando tempestades mortais e interferências magnéticas que desorientam bússolas e sistemas de navegação. Embora isso explique muitos incidentes, ainda resta a pergunta: por que tantos desaparecimentos continuam sem solução? Talvez nunca saibamos a verdade completa. E você, tem coragem de passar pelo Triângulo das Bermudas? Deixe nos comentários se sim. Agora vamos para o próximo mistério: a Pedra de Roseta e os hieróglifos. A Pedra de Roseta foi descoberta em 1799 por soldados franceses durante a campanha de Napoleão no Egito. Esse artefato único continha inscrições em 3 escritas diferentes: hieróglifos egípcios, demótico e grego. Essa combinação foi a chave para decifrar os mistérios dos hieróglifos, que haviam permanecido indecifráveis por séculos. Mas como essa pedra veio a existir? E por que os egípcios registraram suas histórias de forma tão enigmática? As 3 escritas da Pedra de Roseta Tica. A Pedra de Roseta é um verdadeiro tesouro arqueológico porque contém o mesmo texto escrito em 3 formas diferentes. Os hieróglifos eram usados para inscrições sagradas, o demótico era a escrita cotidiana do Egito Antigo, e o grego representava a língua dos governantes ptolemaicos. Foi essa sobreposição que permitiu ao estudioso Jean-François Champollion decifrar os hieróglifos em 1822. Mas por que os egípcios usavam sistemas de escrita tão complexos? Será que havia algo mais além do que simples comunicação? O processo de deciframento. O deciframento dos hieróglifos foi um processo longo e meticuloso. Champollion percebeu que os hieróglifos não eram apenas símbolos pictográficos, mas também representavam sons e conceitos abstratos. Ele usou o grego da Pedra de Roseta como ponto de partida, identificando nomes como Ptolomeu e Cleópatra. Mas aqui está o mistério: por que os egípcios escolheram uma forma de escrita tão complicada? Algumas teorias sugerem que os hieróglifos tinham um propósito espiritual ou místico, conectando o mundo humano ao divino. Hieróglifos indecifráveis. Apesar dos avanços de Champollion, nem todos os hieróglifos foram completamente decifrados. Algumas inscrições ainda permanecem um enigma, especialmente aquelas encontradas em túmulos e templos remotos. Alguns especialistas acreditam que esses textos contêm conhecimentos perdidos ou até mesmo mensagens codificadas para futuras gerações. Será que ainda há segredos escondidos nas paredes das antigas construções egípcias? Ou estamos apenas começando a entender a profundidade de sua sabedoria? Esse mistério é do livro mais misterioso do mundo.
O manuscrito Voynich. A descoberta do manuscrito. Em 1912, um antiquário chamado Wilfrid Voynich descobriu um dos documentos mais misteriosos da história, o manuscrito Voynich. Escrito em uma linguagem completamente desconhecida e ilustrado com desenhos bizarros, ele tem intrigado estudiosos, criptógrafos e historiadores há séculos. Datado entre os séculos XV e XVI, o manuscrito parece ser um guia de algum tipo, mas para quê? Será um código secreto, uma fraude elaborada ou algo muito maior? Os textos indecifráveis. O texto do manuscrito Voynich é completamente indecifrável. Apesar de décadas de estudo por especialistas em criptografia e linguística, ninguém conseguiu entender sua mensagem. Algumas teorias sugerem que seja uma língua codificada, enquanto outras acreditam que seja uma língua artificial inventada. Mas aqui está o grande mistério: se foi criado para esconder segredos, por que ninguém jamais conseguiu traduzi-lo? Ou será que ele não tem nenhum significado real? Ao além do texto indecifrável, as ilustrações do manuscrito Voynich são igualmente enigmáticas. Plantas que não exigiram a nenhuma espécie conhecida na Terra apareceram repetidamente, como se fossem criações de outro mundo ou imaginações de um artista visionário. Algumas dessas plantas têm raízes que parecem tentáculos, enquanto outras exibem flores com formas impossíveis, algo que desafia completamente a botânica moderna. Asterisco. Outra seção do manuscrito traz diagramas astronômicos que parecem representar constelações, mas com padrões que não se alinham a nenhum mapa estelar conhecido. Seriam esses desenhos registros de eventos cósmicos perdidos na história? Ou talvez mapas para outra dimensão? Mas o mais bizarro são as figuras humanas. Mulheres nuas aparecem frequentemente em cenas estranhas, como sendo imersas em banheiras conectadas por redes de tubos intrincados. Alguns especialistas sugerem que isso pode ser um guia medicinal, relacionado a sistemas circulatórios ou até mesmo hidroterapia avançada. Outros acreditam que seja uma representação simbólica de rituais espirituais ou alquimia medieval. E aqui está o grande mistério: será que essas imagens terão algum significado prático, ou foram criadas apenas para confundir? Cada página parece nos levar a mais perguntas do que respostas. O que você acha que essas ilustrações realmente representam? Hoje, o manuscrito Voynich está guardado na prestigiada Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, onde continua sendo treinado por especialistas de todo o mundo. Apesar dos avanços tecnológicos, como artificial, análise de padrões linguísticos e técnicas de imagem de alta resolução, ele ainda resiste a todas as tentativas de deciframento. É como se o próprio documento zombasse de nossos esforços, mantendo seus segredos bem guardados. Isso levanta uma questão fascinante: será que nos destinamos a nunca entender seu significado? Talvez o verdadeiro propósito do manuscrito não seja decifrado, mas sim servir como um lembrete de nossas próprias limitações como seres humanos. Ou, quem sabe, ele foi criado justamente para ser um enigma eterno, um símbolo de mistério que atravessa séculos e continua a nos desafiar. E se o manuscrito Voynich para mais do que apenas um documento? E se ele para uma metáfora para o desconhecido, algo que sempre estará além do nosso alcance, mas que nos inspira a continuar buscando respostas? Afinal, talvez o maior legado do manuscrito não seja o que ele revela, mas as perguntas que ele faz surgir em nossas mentes. O próximo mistério é a explosão de Tunguska. No dia 30 de junho de 1908, uma explosão colossal sacudiu maiores a Tunguska, na Sibéria. A força do impacto foi tão grande que derrubou mais de 2.000 km² de floresta, arrancando árvores como se fossem iguais. Estranhamente, nenhum fragmento de meteorito foi encontrado no local. Testemunhas relatando ver uma bola de fogo cruzando o céu antes da explosão, mas o que realmente aconteceu ali permaneceu um dos mistérios da história moderna. Será que foi um meteoro, uma nave especializada ou algo ainda mais surpreendente? A destruição da floresta. A destruição causada pela explosão de Tunguska foi absoluta. Mais de 80 milhões de árvores foram derrubadas em um raio de 40 milhas, criando um padrão de devastação que ainda pode ser visto hoje. Curiosamente, não havia cratera no epicentro da explosão, o que é claro sobre sua origem.
Alguns cientistas acreditam que foi causado por um meteoro que explodiu no ar antes de atingir o solo, enquanto outros sugerem que pode ter sido um efeito natural extremo, como uma solução de gás metano. Mas isso é magnífico. A todas as perguntas. Será que foi meteoro ou cometa? A teoria mais aceita pela comunidade científica é que a explosão de Tunguska foi causada por um meteoro ou cometa que entrou na atmosfera da Terra e explodiu antes de atingir o solo. Essa teoria explica a ausência de uma cratera, já que o objeto provavelmente se desintegrou completamente no ar, liberando uma energia equivalente a centenas de bombas atômicas. No entanto, mesmo com essa explicação aparentemente lógica, várias questões permanecem sem resposta. Por que nenhum fragmento foi encontrado no local? Se fosse realmente um meteoro ou cometa, seria esperável que ao menos pequenos pedaços de objetos sobrevivessem à explosão e caíssem na região. Além disso, por que a explosão foi tão poderosa a ponto de ser sentida a centenas de quilômetros de distância, com relatos de janelas quebrando em vilarejos distantes e ondas de choques por sismógrafos? Será que estamos diante de uma ocorrência cósmica ainda mais complexa do que imaginamos? Naves alienígenas. Entre as teorias mais controversas está a ideia de que a explosão de Tunguska foi causada por uma nave privada. Os defensores dessa hipótese argumentam que o claro são intensos e a ausência de fragmentos são evidências de tecnologia extraterrestre. Alguns até sugerem que uma nave pode ter sofrido um acidente ou usado uma arma desconhecida. Embora tenha sido descoberto de um filme de ficção científica, essa teoria ganhou popularidade entre aqueles que acreditam em visitas descobertas à Terra. Será que estamos diante de uma prova de contato extraterrestre? O legado de Tunguska. Mais de um século depois da explosão de Tunguska, esse colossal continua sendo um dos maiores enigmas da história moderna. Apesar das inúmeras expedições científicas realizadas na região, nenhuma explicação definitiva foi encontrada para desvendar completamente o que aconteceu na manhã fatídica de 1908. Os cientistas continuam estudando o local em busca de pistas, analisando amostras de solo, árvores carbonizadas e registros históricos perdidos por testemunhas. No entanto, cada nova descoberta parece levantar ainda mais perguntas do que respostas. Para alguns, Tunguska é um lembrete assustador do poder devastador dos eventos cósmicos. Se um meteoro ou cometa realmente atingiu a explosão, isso nos faz refletir sobre a vulnerabilidade do nosso planeta frente às ameaças recebidas do espaço. Hoje, agências espaciais ao redor do mundo monitoram objetos próximos à Terra, tentando prever e evitar catástrofes semelhantes no futuro. Mas será que estamos preparados para enfrentar um evento como Tunguska em escala global? Por outro lado, há quem veja Tunguska como algo muito mais misterioso, talvez até extraterrestre. As teorias conspiratórias sobre naves experimentadas ou experimentos secretos continuam a fascinar milhões de pessoas. Para esses teóricos, Tunguska pode ser uma prova de que já fomos visitados por civilizações avançadas ou que governos ocultaram evidências cruciais. Essas ideias, embora controversas, sustentam um mistério vivo e alimentam debates acalorados até hoje. O legado de Tunguska vai além do evento em si. Ele simboliza nossa busca incessante por respostas, nossa curiosidade insaciável sobre o desconhecido e nossa humildade diante das forças imprevisíveis do universo. Mais do que apenas um desastre natural ou um incidente extraterrestre possível, Tunguska nos desafia a questionar nossos limites como espécie e a consideração que ainda há muito a aprender sobre o cosmos e nosso lugar nele. Será que algum dia conseguiremos desvendar completamente esse mistério? Ou será que Tunguska foi projetado pela própria natureza para permanecer como um enigma eterno, lembrando-nos de que nem tudo pode ser explicado? O que você acha que aconteceu lá? Deixa nos comentários sua opinião. Nosso próximo mistério é o mistério da cidade perdida de Atlântida, realidade ou lenda? A cidade de Atlântida foi mencionada pela primeira vez pelo filósofo grego Platão, em seus diálogos Timeu e Critias, escritos há mais de 2.300 anos. Ele descreveu uma civilização avançada localizada além das colunas de Hércules, hoje conhecida como o Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, Atlântida era uma cidade próspera, cheia de templos dourados, canais intrincados e tecnologia que à sua época.
Mas em um único dia desafio-noite de catástrofe, ela foi engolida pelo mar e desapareceu para sempre. Será que a Atlântida realmente existe? Ou foi apenas uma alegoria criada por Platão para transmitir ideias filosóficas? Teorias sobre sua localização. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias surgiram sobre onde a Atlântida poderia estar localizada. Alguns acreditam que ela se afundou no Oceano Atlântico, enquanto outros apontam para a ilha de Santorini, devastada por uma excelência vulcânica cataclísmica há cerca de 3.600 anos. Há também especulações de que a Atlântida estaria na Antártida, coberta por gelo após uma mudança drástica no eixo da Terra. Cada teoria apresenta evidências intrigantes, mas nenhuma delas foi comprovadamente comprovada. Será que algum dia encontraremos os restos dessa civilização perdida? Ruínas subaquáticas e descobertas modernas. Nos últimos anos, descobertas de ruínas subaquáticas ao redor do mundo reavivaram o debate sobre a Atlântida. Sítios destruídos como o de Yonaguni no Japão e o de Dvarka na Índia têm especulações alimentadas de que essas estruturas podem ser vestígios da cidade emprestada. Avanços na tecnologia de sonar e exploração submarina nos permitiram mapear áreas antes inacessíveis, mas ainda não encontramos nenhuma prova conclusiva. Será que a Atlântida está nas escondidas do oceano, esperando para ser redescoberta? O legado de Atlântida. Ao longo dos séculos, ela se transformou em um símbolo poderoso da imaginação humana, inspirando obras literárias, filmes, jogos e até mesmo teorias conspiratórias sobre civilizações avançadas perdidas. Um portal para dimensões desconhecidas. Mas o apelo de Atlântida não é apenas no entretenimento. Para muitos, ela representa um lembrete de que nossas aspirações desenfreadas podem levar à autodestruição, uma mensagem pertinente em tempos de mudanças climáticas e avanços tecnológicos sem precedentes. Outros veem nela uma prova de que nosso planeta guarda segredos insondáveis, esperando para serem descobertos nas profundezas do oceano ou nos confins do cosmos. Hoje, Atlântida continua a ser um farol para sonhadores, cientistas e curiosos. Ela nos desafia a questionar nossas origens, limitações e nosso lugar no universo. Será que algum dia encontraremos evidências concretas dessa civilização perdida? Ou será que Atlântida foi projetada pela própria história para permanecer como um enigma eterno, simbolizando nossa busca incessante por conhecimento e significado? Vamos para o próximo mistério. Os manuscritos do Mar Morto. A descoberta dos manuscritos. Em 1947, um grupo de beduínos pastoreando cabras nas colinas áridas de Quran, perto do Mar Morto, fez uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história, os manuscritos do Mar Morto. Dentro de jarros de cerâmica antiga, eles descobriram textos religiosos históricos datados de mais de 2000 anos atrás. Esses documentos são considerados os registros mais antigos das escrituras bíblicas já. Mas por que esses jogos foram escondidos nas cavernas? E quais segredos ainda estão guardados entre suas linhas? O conteúdo dos manuscritos. Os manuscritos do Mar Morto contêm uma vasta coleção de textos, desde versões antigas da Bíblia hebraica até escritos apócrifos e documentos da comunidade essênia, um grupo judaico misterioso que viveu na região. Alguns desses textos revelam novos insights sobre as origens do judaísmo e do cristianismo, outros permanecem indecifráveis ou um pouco compreendidos. Curiosamente, alguns pergaminhos bonitos contêm mensagens codificadas ou guardas. Será que esses textos segredos que ainda não estamos para entender? A comunidade de Quran. Acredita-se que os manuscritos do Mar Morto foram criados pela comunidade essênia, um grupo ascético que vivia isolado no deserto de Quran. Esses escribas dedicaram suas vidas à preservação de textos sagrados, muitos dos quais foram escondidos nas cavernas durante períodos de conflito. Mas quem eram essas pessoas? Por que escolheram viver no deserto? E por que esconderam seus pergaminhos? Algumas teorias de que eles estavam aprendendo conhecimentos proibidos ou mesmo mensagens protegidas a futuras gerações. Teorias conspiratórias.
Entre as teorias mais controversas está a ideia de que os manuscritos do Mar Morto contêm segredos ocultos que desafiam completamente nossa compreensão da história e da religião. Alguns estudiosos alternativos argumentam que certos textos foram deliberadamente omitidos ou alterados ao longo dos séculos por autoridades religiosas ou políticas, com o objetivo de proteger verdades incômodas que poderiam abalar as fundações das modernas. Outras especulações ainda mais ousadas vão sugerir que os pergaminhos podem conter referências a eventos cósmicos, como alinhamentos planetários, passagens de cometas ou até mesmo dificuldades apocalípticas. Há quem acredite que esses textos antigos escondem mapas estelares, referindo constelações ou até mesmo locais para sagrados ou portais dimensionais. Algumas teorias conspiratórias ainda mais longas, propondo que os pergaminhos podem conter mensagens extraterrestres ou registros deixados por civilizações distantes que visitaram a Terra em tempos antigos. Embora muitos desses cenários apresentados são vistos de romances de ficção científica ou filmes de aventura, eles continuam a alimentar a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Será que estamos diante de um tesouro de conhecimento que foi intencionalmente escondido? Ou será que os manuscritos do Mar Morto são apenas o que parecem ser preciosos registros de uma era distante? Ou foi escrito pelo Espírito de Deus, para falar com o ser humano? O debate está longe de terminar, e cada nova descoberta parece levantar mais perguntas do que respostas. O legado dos manuscritos. Hoje, os manuscritos do Mar Morto são guardados cuidadosamente em museus e instituições ao redor do mundo, sendo treinados por especialistas em busca de respostas para seus mistérios milenares. Esses pergaminhos não são apenas documentos históricos, eles são testemunhos tangíveis de uma época em que a humanidade buscava entender sua relação com o divino. Muitos dos textos contêm passagens que ecoam como escrituras bíblicas, oferecendo um vislumbre das escrituras do judaísmo e do cristianismo, e reforçando a importância central de Deus na formação dessas tradições. Para muitos fiéis, os manuscritos do Mar Morto são mais do que artefatos antigos, eles são uma prova da presença eterna de Deus na história humana. Alguns acreditam que esses textos revelam detalhes sobre como as crenças monoteístas se solidificaram, enquanto outros veem neles um chamado à espiritualidade e à busca pela verdade absoluta. Será que esses pergaminhos foram preservados por acaso, ou seriam parte de um plano divino para nos lembrar de nossa conexão com algo maior? O legado dos manuscritos do Mar Morto vai além de sua importância arqueológica ou religiosa. Eles nos lembram que, apesar de todas as diferenças nossas, a humanidade sempre buscou respostas escritas às mesmas perguntas fundamentais: quem somos? Por que estamos aqui? E qual é o propósito de nossa existência? Talvez, em última análise, esses pergaminhos não tenham sido apenas para registrar eventos históricos, mas para guiar nossa jornada espiritual e nos conectar com o sagrado. O que você acha desse mistério? Você acredita que foi obra do Deus Criador? Veja na Bíblia Sagrada o que diz a respeito. Deixe sua opinião nos comentários. O mistério do gato de Schrödinger. Imagine essa cena. Um gato é colocado dentro de uma caixa fechada junto com um frasco de veneno e um dispositivo controlado por uma partícula subatômica. Segundo as leis da física quântica, enquanto uma caixa estiver fechada, a partícula pode estar em dois estados ao mesmo tempo, ativado ou desativado. Isso significa que o gato também está, teoricamente, vivo e morto simultaneamente. Absurdo, não? Mas esse mental, criado pelo físico Erwin Schrödinger em 1935, foi projetado especificamente para questionar os limites da realidade. Será que algo pode existir em dois estados opostos até ser observado? A superposição quântica. O conceito central por trás do experimento é chamado de superposição quântica. Na escala subatômica, partículas podem existir em vários estados simultaneamente, como se experimentamos vivas em diferentes realidades ao mesmo tempo. Essa dualidade só colapsa em um único estado quando alguém as observa ou mede. Quando aplicamos isso ao gato, ele se torna uma metáfora poderosa para a dualidade da existência, vivo e morto, real e imaginário, tudo ao mesmo tempo.
Mas aqui está o grande mistério. Por que essas regras tão quânticas funcionam bem no mundo microscópico, mas aparentemente desaparecem no mundo macroscópico? Será que nossa consciência tem o poder de moldar a realidade, como se o simples ato de olhar criasse o universo ao nosso redor? Ou será que há algo muito mais profundo e fundamental sobre a natureza da realidade que ainda não compreende? Essas perguntas não são apenas teóricas, elas desafiam tudo o que pensamos saber sobre o universo e nosso papel nele. Talvez o gato de Schrödinger não seja apenas um paradoxo científico, mas também um lembrete de que o cosmos é muito mais complexo, misterioso e maravilhoso do que podemos imaginar. E talvez, apenas talvez, uma verdadeira resposta esteja além do que nossos olhos e mentes podem perceber. O gato de Schrödinger não é apenas um experimento científico, ele é uma provocação filosófica que desafia os fundamentos de nossa compreensão sobre a realidade. Ele nos força a questionar: o que é realidade? Existe um mundo objetivo lá fora, independente de nós, ou tudo depende do observador? Hoje, décadas após sua criação, o experimento continua sendo uma fonte inesgotável de debate e inspiração. Ele nos lembra que a linha entre ciência e filosofia é mais tênue do que imaginamos, e que o universo pode ser muito mais estranho do que nossos sentidos e mentes conseguem perceber. Talvez o verdadeiro legado de Schrödinger não seja apenas explicar a física quântica, mas nos lembremos de que, no final das contas, a realidade é um enigma que ainda estamos longe de desvendar completamente. E talvez, nessa busca incessante por respostas, o maior mistério não seja o gato na caixa, mas nós mesmos, como observadores, criadores e exploradores deste vasto e desconhecido cosmos. Esse mistério deixaram os cientistas muito intrigante. Que coisa louca, hein? Fala aqui nos comentários se você já ouviu falar desse mistério. Chegamos ao fim desta jornada pelos maiores mistérios da história, ciência e imaginação humana. Esperamos que esses enigmas tenham despertado sua curiosidade e feito você refletir sobre as maravilhas do nosso mundo, e talvez até do universo além dele. Cada mistério que exploramos hoje carrega consigo perguntas que desafiam nossa compreensão e nos lembram de quão vasto e inexplorado ainda é o cosmos ao nosso redor. Agora queremos ouvir de você. Quais esses mistérios mais mexeu com sua imaginação? Foi a pedra de Rosetta e seus hieróglifos enigmáticos? A explosão de Tunguska e suas teorias relatadas? Ou talvez o gato de Schrödinger e suas implicações sobre a realidade? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco qual foi o seu favorito, ou se há algum outro mistério que você gostaria que tivéssemos explorado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas aventuras pelo desconhecido. Até lá, continue questionando, explorando e buscando respostas. Afinal, o maior mistério de todos pode estar bem diante dos seus olhos. Muito obrigado, e até a próxima!